agradecemos, Senhor, por esse maravilhoso tempo especial que o Senhor nos concede estarmos aqui na Tua casa para ouvir a Tua palavra. Ajude a nós, Senhor, extrair-nos da mensagem lições práticas para nós, encorajadoras, lições que nos transportam para mais dentro de Cristo. Ajuda-nos a sermos levantados na fé, na força do Seu poder. Ajuda-nos com o perdão de nossos pecados, te pedimos humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. É maravilhoso estarmos aqui juntos para adorar a Deus. Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Aqui em Números, capítulo 22, versículo 31. Números 22, verso 31. Senhor, abençoe também nossos irmãos pela internet. Me dê mais retorno aqui, irmão. Vai. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Senhor, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos iniciar o estudo desta mensagem. Muda Deus seu parecer? É uma pergunta sugestiva. Me dê retorno na minha caixa aqui, irmão. Está desregulado aí o retorno. Vamos começar no parágrafo 6. Parágrafo 6. Ele lê a Bíblia e no parágrafo 6 ele começa a pregar. Você que não pegou sua mensagem, preste atenção, nós vamos estudar bem devagar. Agora, isto pode parecer um pequeno e rude texto somente para dar um suporte e ter nosso culto de cura, e vou tentar ter a fila de oração começada por volta das 9 horas, se possível. Agora quero falar sobre o tema esta noite. Muda Deus seu parecer? Você sabe, nós podemos mudar nosso parecer. Nós, como seres humanos, somos assim, né? Fadados a ter pareceres diferentes. Podemos mudar nosso parecer. E porque nós aprendemos um pouco diferente de Deus, não é? Nós sabemos que estávamos errados naquele parecer anterior. Cada dia tratamos de alinhar melhor nosso parecer sobre coisa tal, e por isso temos que às vezes mudar de parecer. Parágrafo 8. Mas eu não creio que Deus possa mudar seu parecer. O homem sim muda. Ele diz, porém eu não creio que Deus possa mudar seu parecer, ou seja, sua maneira de agir. Senão esse versículo de Hebreus 13:8 seria inválido, ele não seria o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Mas ele é o parecer de Deus desde o princípio, para cada coisa, nunca foi mudado. Você lembra quando o pecado entrou na terra, através de Adão e Eva? Qual foi o parecer de Deus para eliminar o pecado? Sangue. Ele próprio sacrificou o cordeiro, derramou sangue, tirou a pele do cordeiro e cobriu Adão e Eva. Foi sangue, foi morte, morte do cordeiro. E veio até o cordeiro, ele próprio se fazer carne, se tornar o cordeiro de Deus, no Calvário. Então, parágrafo 8. Mas eu não creio que Deus possa mudar seu parecer. Porque se ele pode, então ele certamente não poderia ser infinito. Seria finito. Hoje tem um pensamento, amanhã outro. Suas maneiras seriam finitas. Por isso que às vezes é difícil o ser humano entender a Deus. Porque o ser humano interpreta a Deus pela sua mente finita. Quando Deus, ele é infinito, a mente de Deus, ela não tem que se consertar aqui ou ali. Ele é um ser infinito. E ele poderia tomar uma melhor decisão se ele a mudasse. Se ele a mudasse, assim ele... reticência, o profeta diz: a fé que eu tenho nele, que ele não muda seu parecer. Porque se Deus alguma vez toma uma decisão, ele tem de permanecer com essa decisão. Está vendo? E toda vez que o mesmo problema surge, igual, ele tem de agir da mesma maneira que agiu da primeira vez. Ou ele agiu errado da primeira vez. Está vendo? Assim, isto nos dá algum lugar para ter uma fé básica. Agora nós não podemos... Parágrafo 9. Sim, fé não é uma folha solta. Hoje voa para cá, amanhã o vento sopra para cá. A fé não é uma folha solta. E isso fala do cristão, da vida cristã, da doutrina que rege um cristão que vai para o céu. Também não é uma folha solta. Hoje defende uma doutrina de um jeito, amanhã já defende uma doutrina de outro jeito. Não, a fé, a doutrina, o modo de ser, não é como uma folha solta que voa de acordo com o vento. Algo que se possa fazê-la voar por aqui, por alguma outra parte. É algo que tem de estar seguro. Nós, como seres humanos, somos às vezes vulneráveis, mudamos de parecer em nossos negócios. Às vezes hoje você quer comprar uma coisa, amanhã você já desiste. Hoje você quer fazer uma coisa, amanhã você desiste. Isso é humano do lado de fora. Mas o de dentro, o homem de dentro, a mulher de dentro, que é o seu espírito, tem que estar seguro. Seguro em algo. E esse algo tem que ser uma rocha sólida. Porque senão você fica muito vulnerável. Tem que ser estável. E agora eu não posso basear minha fé em alguma teoria. Há tantas teorias. Teoria da igreja A, da igreja B, do filósofo A, do filósofo B. Há milhões e milhões de teorias. Nós não podemos basear nossa fé, que é uma coisa especial. Se há uma coisa de especial que nós temos, amados, é a nossa fé.
é o que está dentro, é a nossa doutrina. Isto é o especial do ser humano. Não posso basear minha fé em alguma teoria. Teoria tem demais, dá até nojo. Você abre essas redes sociais, você só vê teorias. Fulano, Beltrano, Ciclano, cada um solta uma teoria diferente da outra. E se você não tiver uma âncora que é a sã doutrina, você fica todo perdido. Religião tal joga uma teoria ali na rede social, religião tal, há milhares dela, e hoje até dá mensagem, tantos grupos, cada um com a teoria diferente da outra, nas redes sociais. Se você não tiver o batismo com o Espírito Santo, você fica atrapalhado. Mas o profeta está dizendo aqui: eu não posso basear minha fé em alguma teoria, coisa intelectual, ponto de vista. Tem de ser um fato provado antes que eu possa ter fé. E aí eu pergunto, qual é o fato mais provado que nós podemos descansar a nossa fé? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é um fato concreto, provado e aprovado. Teorias, nós temos milhares delas. A de Platão, a de Sócrates, a de tantos filósofos, a de tantos homens que cada um quer ser o dono da verdade. Ele chega até a dizer lá fora, cada um tem a sua verdade, o fulano tem a sua verdade, o outro tem a verdade dele. Mas não importa, Jesus não disse em São João 14 que ele era uma verdade. Não, ele colocou no artigo definido: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é uma filosofia para nós estar filosofando, não. Ele não é uma teoria, não, ele é uma realidade. Ele é o caminho, ele é a verdade. Então por isso que ele é o único lugar que nós, como seres humanos, podemos ancorar o nosso ser interior. Nosso ser exterior, todo dia você tem que consertar algo, refazer algo, consertar algo. Mas o nosso interior não pode ser assim, não. Nosso interior tem que ter uma âncora para você colocar ele, ancorar ele, para que ele tenha segurança. Que aí no mundo, amados, não tem nada que nos oferece segurança, absolutamente nada. Mas vamos ao parágrafo 10. Exatamente como um homem escolhendo uma esposa para se casar. Ora, ele tem de ter fé nesta mulher. Se não confia, então não casa. Se ele se casa com ela, ele certamente está se expondo a muitos problemas. Está vendo? Assim você precisa ter fé, alguns fatos incontestáveis. Você tem que ver nela, ela tem que ver em você. Alguma fé sobre a qual basear isto, sobre a palavra dela, sobre o que alguma outra pessoa tenha dito, alguma outra coisa. Ele tem de ter algo sobre o que pôr sua face, sua fé. Deste modo, parágrafo 11, deste modo eu sinto que para satisfazer Deus há somente uma coisa sobre a qual eu posso basear minha fé, e essa é sua palavra. Para satisfazer Deus, só há um lugar concreto. Nós temos hoje milhares de religiões, milhares de filosofias, pensadores livres,
tantos, e cada dia surge mais. Porém, só há um lugar seguro. Não é lá na A, na B, na C, não, nada disso. É na palavra de Deus. Único lugar que oferece segurança para nós. Glória a Deus. Parágrafo 12. Porque nós temos diferentes ideias. Há milhares delas, cada ser humano tem uma. Praticamente todos nós. Se nós sentássemos e fôssemos até mesmo conversar sobre algo para comer, ora, nós discordaríamos sobre algo para comer. Um gosta de uma comida de um jeito, outro gosta de uma comida de outro jeito. E nós somos feitos diferentes. Nós, seres humanos, somos feitos diferentes. Nossos apetites são diferentes. E, portanto, isso faz nossas igrejas, nós vemos que elas são diferentes em suas ideias do que é certo e do que é errado. Isso nos dá a cada um o privilégio de escolher conforme nossa vontade. Mas, parágrafo 13, mas para mim, você diz, para mim, eu creio que a palavra de Deus é certa. Entre milhares de ideias de pensadores, a única ideia certa para definir nosso destino eterno da nossa alma, o profeta disse, para mim, eu creio que é a palavra de Deus. Ah, amados, isso nos leva a um poste seguro. Isso nos leva a um lugar de segurança. Isso nos tira desse amontoado de interpretações humanas. Isso nos leva a um lugar a sós, separado desse amontoado de teorias humanas. Nos leva a um lugar a sós com a palavra, lugar de descanso, de refrigério. Deixa eu repetir, parágrafo 13, primeira frase. Mas para mim, eu creio que a palavra de Deus é certa. Oh, irmão, pense nisto. Aplique seu coração nisto. Você sabia que uma das coisas que traz depressão ao povo, deprime a mente do povo, é muita informação? Nós estamos vivendo um tempo de muita informação religiosa. Eu não estou falando nem informação natural, estou falando informação religiosa. É campanha disso, é 7 dias de campanha de carnê disso, de cura divina aqui, de tantas missões assim, e cada um puxando sardinha para o seu prato, dizendo, vem para a minha igreja que aqui está a verdade. Outro diz, vem para a minha igreja que aqui está a verdade. Há um emaranhado para confundir a mente das pessoas. E eu quero dizer para vocês, Satanás está por detrás disto. Satanás está por detrás disto para desestabilizar os seres humanos. E aí, o diabo, que é cruel, ele começa a promover dissensão, movimentos de politicagem religiosa e tanta coisa errada, só para levar o povo a desacreditar do Evangelho. Ao ponto que chega pessoas e a dizer, eu não creio mais em nada. Tornam pessoas selvagens, desacredita de tudo, por causa desse emaranhado de informações religiosas e politicagem, e ideias e teorias e informações. Mas eu quero te dizer aqui, junto com o profeta, primeira frase do parágrafo 13. Mas para mim, eu creio que a palavra de Deus é certa. Amém?
Glória a Deus! Não importa o quanto o diabo tenta desacreditar o povo da palavra, porém, nós temos já assegurado nossa alma nesta palavra e descobrimos que ela é sinônimo, ela não é plural. Deus não é plural, Ele é sinônimo, ou seja, é o único. A palavra não é plural, ela é sinônimo, ela é a única. Pode haver amontoado de informações, filosofias, teorias. O profeta diz, porém, para mim, esta é a única. Esta é a única. Oh, amados, isso nos deixa feliz, isso nos deixa seguro. Porque já pensou, você tem uma vida corrida, você tem que correr atrás de se profissionalizar, porque hoje a corrida profissional, você tem que estar atualizando todo dia, correndo para se atualizar na profissão do seu dia a dia, e a concorrência de trabalho desleal, e tanta coisa errada. Já pensou se nós não tivéssemos, pelo menos para a alma, um lugar sólido para nos descansar? Nós tínhamos que estar tomando remédio controlado dia e noite. Remédio controlado. Você sabia que remédio controlado é para problema espiritual? E muitas pessoas, a maioria desses problemas depressivos é por causa de muita informação psíquica no espírito, e as pessoas ficam perdidas no espaço por tanta informação, e aí vai tomar remédio controlado. Eu te pergunto, porventura remédio de farmácia cura espíritos desorientados? Não, senhor, não, senhor. Remédio de farmácia cura problema físico, depressão física. Mas eu estou te falando de uma depressão espiritual que deixa a pessoa desorientada, que se torna selvagem. Não, a Bíblia disse que nem os loucos errariam o caminho. Louco físico. Porém tem o coração que não é desorientado. O eleito, filho de Deus, ele não fica correndo atrás de informações de pastor A, pastor B, pastor C. Não, nós já encontramos a verdade, nós já encontramos o caminho, e nele estamos. Nós corríamos atrás da verdade quando nós não tínhamos encontrado ela. Porém, hoje nós já encontramos. Nós não temos mais que andar com curiosidade nesses meios sociais, buscando a informação. Você vai se tornar, parar no fim do caminho, todo enredado, toda enredada, entrando nessas redes sociais, já falam redes plural, sociais, só tem ideias religiosas da igreja A, da mensagem A, da mensagem B, da mensagem C, cheia de interpretação. Olha, um crente que quer ter saúde fica longe disso, fica longe dessas informações. Ali só tem coisas para te confundir. Nós já encontramos a verdade, nós já encontramos o caminho, não temos necessidade de procurar. Não. Nossa necessidade é de nos enraizar nele. Oh, glória, é bom ter um profeta. Mas na doutrina correta. Nós temos aí nessas redes sociais milhares de pessoas que dizem que crê no profeta William Branham, mas cada um com a doutrina diferente, com loucuras de interpretações de teoria. Porém, quando você encontra sanidade,
a mente de Cristo encontra-se em você, você tem nojo dessas coisas. Você tem nojo dessas coisas. Dá nojo desse mundo de redes sociais, de informações. Dá nojo. Porque o profeta foi um homem sólido. Ele é nosso irmão mais velho e deixou para nós um legado muito bonito de solidez. Solidez. Veja essa primeira frase do 13. Mas para mim, eu creio que a palavra de Deus é certa. Isso é solidez. Isso é segurança. Isso é descanso. Quando você se assegura nisso, a alma respira aliviada, sua alma descansa, sua alma tem sossego, alma sossegada. Você não é aquela pessoa agitada, fica sabendo de uma guerra surgindo lá, outra guerra cá, você fica fazendo parafuso sem rosca. Parafuso sem rosca, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Não. Crente véu adentro não tem esses alvoroços, não. Bem, tá ruim meu retorno aqui, ó, tá parecendo dentro de uma caixa. Crente véu adentro não tem esses alvoroços, não. Crente véu adentro, ele sabe onde ele está firmado. Essas ideias, é o fim do mundo, tá matando gente ali, tá arrebentando ali, é fim do mundo. Às vezes eu vejo esses denominacionais, qualquer coisa que acontece, eles fazem aqueles alardes. Fim do mundo, fim do mundo. Eu disse, que besteira, que meninice. Meninice. Fim do mundo, nós temos um profeta que nos ensina coisas que antecedem o grande e terrível dia do Senhor. Coisas que ainda acontecerão. É certo que nós estamos na reta final. É certo que nós estamos a um passo do fim. Mas sabemos a hora. O último episódio, o profeta nos tem ensinado. Coisa boa é você ser um crente véu adentro. Você não é uma brisa agitada. Você tem âncora na alma. Nada te alvoroça. Coisa feia é ver um crente alvoroçado, medroso, apavorado, atrapalhado. Nós não temos por que andarmos atrapalhados, porque nós encontramos já o nosso porto seguro. Vamos aprender com o profeta, ter solidez. Solidez, ou seja, segurança, calma, serena. Veja o parágrafo 13. Para mim, eu creio que a palavra de Deus é certa. Uns dizem a palavra do Buda, outros dizem a palavra do Maomé, outros dizem a palavra da mensagem da ressurreição isolada, outros dizem a palavra da terceira puxada, outro diz outra coisa, outra. Mas você diz com o irmão Bruno, para mim, eu creio que a palavra de Deus é certa. Vamos prosseguir, segunda linha do 13. E eu não creio que ela seja de particular interpretação. Só aquele grupo particular lá tem. É o dono da verdade. Não, gente. A palavra de Deus é para todos os filhos. Tem grupos que se enobrecem dizendo, só nós é que temos a verdade. Não. A verdade está aqui, ó, para gregos e troianos. Todo quiser abraçar, ela está aqui, ó. Não tem quem não quer possuir, mas quem quiser possuir, ela está aqui, viu? Eu creio, terceira linha. Eu creio que é exatamente o que ela diz. Você tem que abraçar ela na sua totalidade. Não pode ser em parte, não. Eu creio que é exatamente o que ela diz, que é a verdade. É o que ela diz na sua íntegra. E é assim que eu recebo. Eu não recebo ela de qualquer jeito também, não.
Cristão tem um organismo espiritual que não digere, não alimenta da palavra de qualquer jeito. Picadinha de dogma, picadinha de interpretação, terceira puxada, ressurreição isolada e coisa errada assim. Organismo vomita. Organismo espiritual vomita. Vomita. Interpretação particular, organismo espiritual vomita. Está cheio nessas redes sociais interpretações privadas da mensagem. Você não digere isto. O que o irmão Brana disse? E assim é que eu recebo, baseado em ela ser a palavra de Deus. Agora eu não tenho fé suficiente, talvez, para fazer tudo isto atuar, mas eu certamente não desejaria atrapalhar alguém que tivesse fé suficiente para fazê-la atuar. Se você consegue fé suficiente, como Jesus disse em Marcos 11, 20, 30 e 23, se tiverdes fé para dizer essa montanha, erga-te daqui, vá para ali, assim será feito. Se você tem essa fé, faça, isso vai acontecer. Mas se você não tem, não atrapalhe quem tem. É o que o profeta está dizendo. 14, parágrafo 14. Como, por exemplo, Enoque teve fé suficiente, teve suficiente fé de que não tinha de morrer. Ele acreditou, Enoque acreditou, eu não vou morrer. Talvez Noé, que foi que observava demais, vigiava demais Enoque, disse: como é que esse homem pode falar que não vai morrer? Todo homem tem que morrer. Mas Enoque dizia: eu não vou morrer. Ele tinha fé suficiente para alimentar isto nele: eu não vou morrer. Ô gente, isso é para nós. Essa doença chega para você e diz: eu vou te matar, eu sou câncer, eu sou AIDS, eu sou tuberculose, eu sou, como é que chama a doença das meninas, neta do Maulourinho, 6 horas por elas, está lá no hospital, pneumonia. Você diz: eu não vou morrer com isto. Fé é suficiente para crer que aquilo não vai te matar. O irmão Brana disse: eu não posso crer, pelo menos não atrapalhar quem crê. Oh, aleluia. 14, como por exemplo Enoque teve suficiente fé de que não tinha que morrer. Ele simplesmente deu uma volta à tarde e ficou cansado aqui na terra e simplesmente subiu caminhando para o céu. Subindo, desafiando a lei da gravidade. O irmão Brana disse: eu certamente gostaria de ter fé assim, mas eu espero que de fato tenhamos esta fé algum dia. É à medida que cresçamos nele, nós temos que começar a trabalhar essa fé em nós, porque assim como aconteceu com Enoque, vai acontecer conosco. Muitos de nós também não provaremos a morte. Estaremos andando aí e de repente vamos ser transformados e subir, desafiar a lei da gravidade. O irmão Brana, humilde como era, veja, isso aqui já era no ano que ele morreu, 65, ele pregou essa mensagem em 27 de abril de 65. Ele disse: eu certamente gostaria de ter fé assim, como Enoque. Não uma fé mental, que muitas vezes nossa fé ainda é mental, é intelectual. Enoque não tinha uma fé mental que ele não ia morrer, era uma fé concreta, não era um abstrato, era algo concreto, real, seguro. Por isso aconteceu dele não morrer, porque ele cria. Irmão, vamos sair do abstrato, vamos passar para o concreto. Essa fé abstrata, essa fé intelectual, vamos passar a possuir, ou seja, trabalhar dentro de nós uma fé concreta, real, como a de Enoque. Irmão Brana disse: você pode.
o parágrafo 13, o final, ele disse: se eu não posso ter, pelo menos não quero atrapalhar quem tem. Atrapalhar como? É descrer, dizer isso não é verdade, se é uma coisa que você não pode conseguir. Não, não atrapalhe. Uma pessoa cancerosa disse, o médico disse que ele vai morrer, e ele disse: não, Deus vai me curar. Você chega lá e diz: não, vai morrer, vai morrer. Você está atrapalhando a fé dela, você está atrapalhando a fé dele. Não atrapalhe. O irmão Brana disse: se eu não posso ter, pelo menos não quero atrapalhar. Trabalhar em nós esta fé que Noé tinha, fé de trasladação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, Paulo profeticamente nos prega que nós vamos ser transformados. Muitos de nós nem vamos provar a morte, vamos ser transformados do jeitinho de Enoque. Jeitinho de Enoque. E o irmão Brana, que humildade, ele disse: espero que de fato tenhamos essa fé algum dia. Eu ainda não tenho, mas espero que tenhamos. Humildade. Aí você diz com sinceridade: eu ainda não tenho essa fé, mas eu estou trabalhando esta fé em mim, para que eu também a tenha. Fé de transformação. Ô irmão, se nós trabalhar isso, nós vamos produzir isto. Se nós trabalhar, Enoque teve, porque ele trabalhou essa fé de trasladação nele. Se Enoque pôde trabalhar e chegar ao ponto de crer de verdade que ele não ia morrer, e isso não aconteceu, ele foi transformado um dia. O irmão Brana disse, a Bíblia diz que ele foi arrebatado. Enoque, o sétimo depois de Adão, sétimo. Isso fala da sétima era. Os crentes da sétima era é o tipo de Enoque, sétimo depois de Adão. Os crentes da sétima era estão entre aqueles que não provarão a morte, como Enoque, o sétimo depois de Adão, não provou a morte. Enoque fala da sétima era, nossa, a qual estamos vivendo hoje. Muitos de nós não provaremos a morte, como o sétimo depois de Adão não provou. Isto é para nós. Irmão, vida cristã é uma coisa trabalhada. Você trabalha esta fé perfeita em seu coração. O que é trabalhar? É crer, cultivar isto. Senhor, eu creio, é assim. Eu creio desse jeitinho que o profeta está dizendo. E você vai dizendo: eu creio, isso vai se tornando realidade em sua vida. Vai se tornando realidade. O que você acredita, você vai fazer. Você viu esses meninos, quarta-feira, matou aquele punhado de menino lá em Suzano, São Paulo? E aí foi feita, a polícia foi fazer a pesquisa, puxou no computador. É porque há anos, há mais de um ano, eles vinham ligados naquele brinquedo lá, como é que chama? Do computador, e trabalhando a si mesmo naquele brinquedo lá do videogame, que podia matar, e um dia essa ideia ficou real neles, e aí eles se vestiram da maneira que aqueles bonecos lá do computador se vestem, e saiu e matou aquele bastante criança lá, porque eles trabalharam aquele conceito daquele brinquedo do videogame neles, e eles se tornaram aquilo. Ô irmão, se no natural o homem pode trabalhar o diabo nele, no espiritual nós não podemos trabalhar Cristo em nós? Se lá os adolescentes, meninas, meninos, os adolescentes lá podem trabalhar esse demônio de videogame neles, e eles se tornar a imagem daquilo, e repetir aquela cena que eles veem lá, brincam lá, repetir neles, nós não podemos trabalhar isto em nós, e repetirmos a cena do cristianismo em nós? Ou estamos aqui brincando de vir à igreja?
Os meninos lá não brincavam não, diz que eles ficavam trancados no quartinho e videogame direto. Até que aquela ideia foi fecundada neles, disseram, nós vamos matar. Igualzinho esses bonecos aqui do videogame matam. E compraram as roupas próprias, a máscara, as armas, e se vestiram daquela forma e disse, é hoje. E saíram determinado. Um dia eu mato você e depois eu me mato, e combinou direitinho. Quer dizer, se trabalharam para exercer aquilo que eles estavam estudando. A escola se tornou prática. A Bíblia se torna prática em nós. Ô irmãos, essas coisas devem nos envergonhar do lado correto. Se pessoas adoram, porque isso é adoração satânica. Videogame é o diabo. Coitada dessas meninas, esses meninos viciados em videogame. É demônio. Se eles podem adorar demônio e fazer aquilo real neles, praticar aquilo real, nós não podemos adorar esse Deus, esta palavra viva, e fazer isso real em nós? Ou nós estamos brincando? Lá no mundo eles não estão brincando não, eles levam a sério a coisa, por isso que faz igualzinho, está lá no videogame. E aí o que o profeta está dizendo? Bem, está ruim o som aqui, está esquisito, mexeram aí, viu? Mexeram. Vamos ver o 14 de novo, esse parágrafo 14 de novo, sobre Enoque. Como, por exemplo, Enoque teve suficiente fé de que não tinha de morrer. Aqueles garotos lá teve suficiente fé que eles podiam matar. E mataram. Enoque teve suficiente fé que não tinha que morrer e não morreu. Gente, vamos pegar a coisa do lado real, do lado edificante, do lado de Deus. Lá eles pegam do lado do demônio. Por isso que faz o que o demônio manda. O figurino deles é o demônio. Esses videogames do diabo, do inferno. Vamos pegar do lado de Cristo, do cristianismo, da palavra. Vamos fazer o evangelho se tornar real para nós. Quantos anos estamos trabalhando nisto? Já chegou, já é tempo para ver isto fundido em nós. O irmão Brando disse, eu me envergonho, quantos anos eu estou nisso, ainda tenho falhas de criança. Veja, falando de Enoque, ele creu que não ia morrer, e não morreu mesmo. Ele simplesmente deu uma volta à tarde e ficou cansado aqui na terra e simplesmente subiu caminhando. Os meninos disseram, papai, para onde o senhor vai? Ele disse, eu vou para o meu lar. Vou para o meu lar. O irmão Brana disse, Noé vigiava Enoque. E quando Enoque subiu, Noé correu para aproximar da arca, porque sabia que a grande tribulação, o dilúvio ia cair. Ele disse, as virgens nécias estão vigiando a noiva. Quando a noiva subir, as virgens nécias vão arder e dizer, agora vou ter que, ou eu dou o sangue à vida, ou eu perco a última oportunidade. Foi caminhando para o céu, página 3. Eu certamente gostaria de ter fé assim. Veja a humildade do irmão Brano, um homem que ressuscitou 5 mortos, falou a palavra e eles se colocaram de pé, enfermos de enfermidades diversas, vinha na fila, era curado na hora. Agora um homem desse fala uma coisa dessa. Eu certamente gostaria de ter fé assim, como Enoque. Que humildade, que humildade. Falou a palavra, esquilos, 5 esquilos, veio. Onde não havia esquilo, onde não havia nada, ele criou pela palavra falada, ele creu e aquilo aconteceu. E aí ele disse, eu gostaria de ter fé assim. Ô irmão Brando, eu também gostaria. Eu também gostaria. Só que eu creio que eu vou ter. Eu sei que eu tenho, mas em menor grau do que a de Enoque.
mas eu estou buscando uma fé em igual grau à de Enoque, porque isso é Bíblia para nós. 1 Tessalonicenses 4,16, que nós, os que ficarmos vivos, não atrapalharemos, precederemos, quer dizer, vamos primeiro dos que dormem, mas seremos transformados. Ou seja, não provaremos a morte, mas eu espero que de fato tenhamos essa fé algum dia, à medida que cresçamos nele. Essa fé vem para nós à medida que cresçamos nele. Gente, nós não estamos aqui na terra para crescer em videogame, em religião A, de interpretação de doutrina, picada da mensagem de A, de B, de C, que está nessas redes sociais que dá nojo. Nós não estamos aqui para nos edificar nisso, não. Estamos aqui para edificar nossa fé nele, na palavra, em Cristo. Vamos trabalhar nossa fé nisto que cremos. Dizer: Senhor, eu posso ser um destes que nem vou provar a morte. Amém? É hora de tomar nosso lugar em Cristo Jesus, não sermos meros espectadores, que a verdade das verdades é que nós somos muito meros espectadores, observadores, mas não entramos ainda na coisa, véu adentro. E o irmão Branham está nos chamando para entrar na coisa, ser parte da coisa. Vamos ao parágrafo 15. A razão por que escolhi este lugar foi porque parece que este aqui, para mim, é um dos lugares na Bíblia que seria um lugar crítico para o texto esta noite, porque parece que Deus mudou seu parecer e disse a Balaão uma coisa para fazer, e então lhe disse uma outra coisa para fazer. Balaão, não vá com o rei com Balaque. Depois disse: vá. Não é. O irmão Branham vai discorrer depois. Assim eu pensei em talvez só por um pouco tentarmos endireitar isto. Endireitar, é lindo essa colocação, endireitar, ou seja, tirar essa curva de pensar que Deus teve dois pareceres. Ele não teve. Quando ele disse para Balaão ir com Balaque, foi vontade permissiva. A primeira palavra de Deus foi a vontade perfeita: não vá. A segunda ele falou por insistência de Balaão e disse: então vá. Mas isso não faz uma curva na vontade de Deus, não. Não. Assim eu pensei em talvez, se por um pouco tentarmos endireitar isto, só um pouquinho, e ver o que ele realmente lhe disse. Há tantas teorias. Jesus disse isso, Paulo disse isso, Bíblia disse isso, mas nós temos que descobrir em que ordem foi colocada tal palavra de Paulo, de Jesus, do apóstolo. Bom, Branham disse isso. Hoje tem tantas interpretações de ismo, grupos da mensagem, supersticiosos. O irmão Branham disse isso, o irmão Branham disse aquilo, o irmão Branham disse aquilo, mas nós precisamos de saber em que ordem o irmão Branham afirmou, deu tal afirmação. Ele estava falando de algo que não tinha nada a ver com o que a pessoa está defendendo. É igual aquele que queria suicidar. O desejo dele é suicidar. Disse: eu vou fechar a Bíblia e vou abrir. Onde ela abrir, eu vou pôr o dedão, e o que falar ali é Deus me falando. Quando é que nós temos doutrina de dedão na Bíblia? Abriu a Bíblia, caiu bem lá. E Judas foi e se enforcou. Disse: combinou. Aqui, a Bíblia está me mandando enforcar. Vou mais uma vez. Fechou e abriu de novo, caiu na parábola do bom samaritano. No final disse lá: vai tu e faz o mesmo. Está vendo? Está mandando mesmo aqui, vai tu e faz o mesmo.
Por isso tem muita gente espiritualmente morrendo doutrinariamente em pegar textos isolados da mensagem. Isso é suicídio espiritual. Você tem que saber em que ordem foi falado. Judas foi e se enforcou, é uma ordem contando a história de Judas. Vai tu e faz o mesmo, é outra ordem falando da história do bom samaritano. Faça como o bom samaritano fez, é outro assunto, tem nada a ver. Mas se pegar isso picado, faz doutrina tola de suicida. Quantos grupos da mensagem morrendo por causa de interpretações particulares. Oh, irmão, nós amamos esse espírito central que Deus, por sua misericórdia, nos tem dado para tomar a mensagem do profeta, a Bíblia, dentro da ordem correta, coerente, com coerência, sem tonteria. Nós temos falhas, temos, mais humana, mas falha na doutrina, na alma, tem não, temos não. Nossa doutrina é coerente, ela tem início, meio e fim, ela não é uma coisa voada, despedaçada. Agora isso não é para todos não, irmãos. Nós temos que dar glória a Deus por estar nisto, estar nesse grupo dos eleitos, sem tonteria, sem bobagem, sem idolatria, sem meninice. Jesus Cristo, maravilhoso Pai. Eu já li o 15, agora o 16, né? Assim agora, para delinear isto, nós sabemos que Balaão era um profeta. Isso aqui é tremendo. E Balaque era o rei de Moabe na época. E eles não eram infiéis em Moabe. Eles serviam ao mesmo Deus que Israel servia. Veja aqui, ó. Tanto Moabe quanto Israel serviam o mesmo Deus. Tinha os mesmos sacrifícios, a mesma adoração, porque Moabe, a nação, foi fundada pelo filho de Ló. Moabe era filho de Ló com uma das suas filhas. Nasceu Amon de outra filha e Moabe de outra filha. Elas deitaram com Ló, embebedaram ele e deitaram com ele para buscar descendência. E trouxe aquela descendência cruel, são os moabitas e os amonitas. E portanto eles serviam ao mesmo Deus. Se você notar, seus sacrifícios e tudo mais era exatamente a mesma coisa. Bois e também os carneiros, falando da segunda vinda. E agora, se fundamentalismo é tudo que Deus requer, então Moabe era simplesmente tão fundamental em suas ofertas como era Israel. Mas nós os encontramos agora, Israel está seguindo na linha da palavra de Deus, para uma terra que lhes tinha sido prometida. E eles se aproximam. Veja, a diferença era espiritual. Todos reclamavam ser filho de Abraão, filho de Deus, adorando o mesmo Deus, unicista, unicidade, na mesma mensagem, no mesmo profeta, tudo é irmão Brando, irmão Brana. A diferença era espiritual. Balaão falava com o mesmo Deus que Moisés falava. Falava. O mesmo Deus que falava com Moisés falou com Balaão. Balaão, tu és louco, não faça isto. Repreendeu ele lá na jumenta. Porém, o espírito de Balaão estava no dinheiro, e o espírito de Moisés estava em Deus. Balaque oferecia dinheiro, Balaão se abria para aquilo. Moisés, o espírito de Moisés era diferente. A coisa, amados, a diferença não é do lado de fora, a diferença é do lado de dentro. A diferença é espiritual. Graças a Deus,
porque Deus nos deu um espírito diferente. (17) Aqui seria um tipo do natural e do espiritual. Balaão, o crente natural, Moisés, o crente espiritual, se encontrando. E quando o natural e o espiritual se encontram, há sempre uma colisão. Balaão sempre tinha dor de cotovelo contra Moisés. Sempre há uma colisão, sempre há ciúmes, porque eles colidem frontalmente um contra o outro. E Israel aqui seria, eu quero representá-lo como uma igreja espiritual, Israel, e Moabe como a igreja natural, apenas a igreja, o que nós chamamos de igreja natural. E todos temos certeza de que há uma igreja e de que há uma noiva saindo dessa igreja. Nós sabemos disso, que isto é verdade. O 19 agora. E eles se chocam aqui, nisto. Um é carnal, material, o outro é espiritual. Aleluia! Um Balaão e um Moisés, um Abel e um Caim. Sempre o Caim persegue o Abel, inveja, porque Deus é com Abel e não aceita a adoração de Caim. Por que não aceita? Porque a adoração de Caim é política, é carnal. 19, e eles se chocam aqui. Notamos que quando se chocaram aqui, isto aconteceu sob algo de que eu gostaria de falar por um momento. Tão logo se chocaram, e um viu o que o outro estava fazendo, houve uma grande personificação um do outro. Mas eu pergunto, Moisés personificou, tentou imitar Balaão? Jamais. Foi Balaão que tentou imitar. Você vê lá no capítulo 23 de Números, capítulo 23, Balaão foi fazer os mesmos sacrifícios que Moisés fazia. Mesmos animais, 7 cordeiros, 7 altares. Foi oferecer do jeitinho que Moisés oferecia adoração, para tentar enganar o povo de Moisés, dizer, nós aqui também somos iguais, somos da mesma mensagem. É da mesma mensagem fisicamente, mas o espírito é diferente. A diferença é espiritual. Feliz do crente que vê isso, irmãos, que hoje virou uma salada de tal de mensagem nesse mundo lá fora. Feliz do crente que tem esse discernimento. 20, parágrafo 20. E aí é onde encontramos hoje que nós realmente temos personificações demais. Personificação quer dizer imitação. E quando você faz isto, você está sempre em dificuldades. Balaão sempre estava em dificuldades. Queria amaldiçoar Israel, mas não conseguia. Porque Deus era com Israel. Você não pode viver a vida de outro. Balaão não podia ser um Moisés. Moisés era Moisés. E Balaão era Balaão. Abel era Abel. E Caim era Caim. Umbranda diz, você não pode viver a vida do outro. A menos que nasça de novo, né, vai ter a mesma fé. Mas se não nascer, vai ser sempre imitação. Sempre em dificuldades. Você não pode viver a vida de outro. Não podemos personificar alguma coisa. Nós temos de ser simplesmente o que somos. Aí nós temos que perguntar para nós, o que eu sou, hein? O que eu sou? Sou um imitador, um personificador, ou eu sou um verdadeiro? Nós não estamos aqui para imitar. Não temos que imitar a ninguém. Nós somos o que somos, como Paulo disse em Coríntios 15, sou o que sou. O que é que nós somos? Aí vamos fazer um check-up. Vamos fazer um check-up para nós saber o que somos. Você vai no cardiologista,
O cardiologista fala: doutor, eu quero fazer um check-up para saber como que está meu coração. E aí ele pede exame disso, daquilo outro, para ver quem você é, quem é seu coração. Vamos fazer um check-up para saber quem somos? Nós, para começar, Efésios 4:4, cremos em um só Deus, uma só fé, um só batismo. Temos Efésios 2:18-19, cremos na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E temos o nosso líder, que é William Marion Branham, profeta da era. E não temos competição com ninguém. Moisés nunca competiu com Balaão, nunca. Porém, Balaão vivia competindo com Moisés. Moisés nunca competiu com o rei de Moabe, o Balaque. Balaque vivia dando dinheiro para Balaão para competir com Israel, com Moisés. Moisés passava como trator de esteira. Passava por meio de Jericó, de Moabe e de tantos reinos, e ia passando. Assim é a fé perfeita. Você não tem que estar com medo do diabo, pedindo licença. Dá licença, sou diabo. Ô, seu capeta, dá licença para me passar. Seu Satanás, dá licença para me passar aqui. Não, a fé cristã, ela vai passando. Moisés ou Moabe deixasse ou não deixasse, Moisés passou no meio de Moabe. Balaque deixou ou não deixou, eles passaram, porque ali era o caminho deles passar. Ou o Mar Vermelho deixou ou não deixou, ele passou no meio do Mar Vermelho. Ali era o caminho deles passarem. Irmão, Deus deixou o caminho para nós trilharmos, que é a sua palavra. E nós temos que mandar um recadinho para Satanás: Satanás, saia da frente, que nós estamos passando. E nós não vamos fazer nenhuma curva, não. Nós não vamos fazer nenhuma curva, não, Satanás. Nós vamos em linha reta. Moisés não fez nenhuma curva. Tinha que passar no meio do rei lá dos Moabitas. Passou. Tinha que passar em Jericó. Passou. Muralhas caiu por terra, mas eles passaram. Tinha que passar Jordão. Passou. Saia da frente, Satanás. Nós não vamos fazer curva. Nós vamos em linha reta. Ô irmão, nós temos algo em nós que nos autoriza a ir em frente. Moisés tinha o assim diz o Senhor, e nós estamos sob o assim diz o Senhor, dessa nuvem, dessa coluna de fogo. Mesma coluna de fogo que Moisés tinha, nós temos também. Ou você acha que essa coluna de fogo é diferente da de Moisés? É a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa foto aqui não está para fazer só espetáculo, não. Essa foto é para testificar para nós que é a mesma coluna de fogo que estava sobre Israel, é a que está nos guiando. Ela vinha lá no quartinho do irmão Branham para dar esses sermões para ele. Se que ele não aprendeu com teologia, não, ele aprendeu com a coluna de fogo. Ela que dirige a igreja. Feliz da igreja que crê nisto. Oh, glória a Deus. Onde eu estou, irmão Samuel? Metade do 20. Simplesmente que somos. Você não deve nunca tentar. Irmão, nós não estamos tentando ser cristão. Não, nós estamos simplesmente obedecendo uma chamada. E nem estamos aqui para imitar como Balaão estava. Não, Moisés não estava ali imitando ser cristão. Ele era cristão.
Os erros de Moisés não anulou a chamada de Moisés. Os erros que porventura você, eu, nós podemos ter, não anula a nossa chamada. Vamos purgar cada erro, porém isso não anula a nossa chamada. Se esse sujeito faz algo, por que ele o faz? Você pensa que tem de fazer também. Não faça isto. Você não tem que imitar esse povo não, meninos. Imitar esses videogame para ficar igual aqueles meninos lá que matou os outros. Nós não temos que imitar essa porcariada de meios sociais, lançando aí, irmão Brano é isso, irmão Brano é aquilo, é terceira puxada, é ressurreição isolada. Nós não temos que imitar essa porcariada. Eu chamo isso de porcariada, com segurança. Nós temos o nosso caminho. Glória! Aleluia! Estou lendo o parágrafo 20 da mensagem Muda Deus Seu Parecer. Vocês que estão assistindo pela internet, é o irmão Brana que está dizendo, nós não temos que imitar. Não faça isto. Você é um indivíduo para Deus e não devemos tentar personificar uns aos outros. Abel nunca tentou personificar Caim, ainda que o altar de Caim era muito mais bonito do que o de Abel, cheio de legumes, de verdura, de flores, mas Abel não estava nem aí para isso. Ele disse, Deus não quer beleza, Deus quer sangue. Pecado tem que ser derramado sangue. Doutrinas podem aparecer aos montões mais bonita do que a nossa, mas isso não chama a nossa atenção, porque no que é verdadeiro estamos. Balaão nunca chamou a atenção de Moisés. Nunca. Nunca. Por que você tem que estar sua atenção voltada? Aí eu vi isso lá no celular. Eu vi o pastor fulano pregar isso no celular. Não, gente, nós não temos que estar correndo atrás de informações assim, não. Nós temos a informação segura. Temos aqui o púlpito seguro. Olha, o Adalto de fora não presta não, mas o Adalto de dentro, esse eu tenho orgulho dele, viu? Esse eu tenho orgulho dele. Esse Adalto de fora, a carne, eu tenho vergonha. Mas esse Adalto, essa doutrina que o Adalto de dentro sustenta, é a doutrina profética. Esta eu tenho orgulho dela. E se vocês unirem a isto, vocês estarão num lugar seguro, num terreno seguro. Amém! Glória a Deus, irmão Samuel, termina aí. Sexta-feira a gente prossegue. Muito bom. Amém, graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aqui a irmã Terezinha Ceslac, ela está nos acompanhando, lá de Curitiba, e ela pede um levantar de mão a seu favor. Nós vamos levantar nossas mãos em favor da irmã Terezinha e vamos agradecer a Deus também por mais este culto. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos tão alegres, Pai, felizes, por saber, ó Deus, que nós não temos que imitar ninguém. Ó Deus, esta mensagem nos dá segurança, Pai. Esta mensagem nos dá confiança. O mundo está trêmulo, Pai, mas nós não estamos, porque nós sabemos aonde nós estamos enraizados, Pai. A nossa fé, ela está baseada na Tua Palavra, e nós cremos na Tua Palavra, Pai. Nós cremos naquilo que sai deste púlpito, e nós recebemos isto, ó Pai, como assim diz o Senhor, Pai.
é o Teu Espírito falando em nossos corações, em nossas almas, Senhor, e isso tem promovido no nosso meio um espírito do qual o Senhor tem se agradado, Pai. Nós Te agradecemos por isto, por esta reunião, por este culto, que o Senhor nos leva, Pai, aos nossos lares. Não são desta palavra, não são deste culto, Senhor, guardados, protegidos pela Tua mão de misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Jesus, amém.